Evangelho de João, capítulo 15, verso número 7. Aleluia! Diz assim a palavra de Deus para nós: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre intimidade com Deus. Intimidade com Deus, ser íntimo do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele quer se revelar a nós. Deus quer se revelar à sua igreja. Deus quer manifestar do seu poder. Deus quer derramar do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Deus, Ele quer, o Espírito Santo, Ele está disposto a ser derramado sobre nós. Mas para que isso venha acontecer, para que haja um derramamento do Espírito Santo, para que haja uma porção do Espírito Santo em nós, nós precisamos querer, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo venha agir, que o Espírito Santo venha manifestar, manifestar da sua presença em nossas vidas. Ter intimidade com Deus é relacionamento com Deus. Veja comigo a palavra de Deus no Evangelho de João que nós lemos, o versículo 7, a parte A. Ele diz assim: se vós estiverdes em mim. A palavra de Deus fala: se vós estiverdes em mim. O que é isso? É um relacionamento com Deus. Aleluia! A vida de intimidade com Deus é marcada pela comunhão com o Senhor Jesus. A vida de intimidade com Deus, ela é marcada pela comunhão, com a comunhão conforme nós temos com o nosso Senhor Jesus. Você quer ter intimidade com Deus? Tenha comunhão com Ele. Você quer ter intimidade com o Senhor? Busque mais do Senhor. Meus amados, cada dia nós devemos buscar estar mais perto de Deus. Cada dia nós precisamos estar mais perto do Senhor e nos relacionar com Ele em oração. Culto de oração é muito importante na igreja. É o momento onde nós buscamos, onde nós nos reunimos para orar, para buscar, para nos enchermos do Espírito Santo, para que nos próximos dias seguintes Deus nos dê fortaleza, Deus nos dê fortalecimento para nós continuarmos firmes, prosseguindo para o alvo. Sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus, as coisas não fluem. Sem relacionamento com o Senhor Jesus, nada flui em nossa vida. Nós precisamos de ter uma intimidade com o nosso Criador. Há certo dia eu estava meditando numa palavra, em Eclesiastes capítulo 12, não precisa abrir. Ele vai falar: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Meu querido, para pensar comigo. Quando nós lemos essa palavra, muitas vezes nós pensamos que é direcionada para o jovem. Mas não é só para o jovem, a palavra de Deus é para todos nós. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te das maravilhas que o Senhor fez para você. Sabe, muitas vezes nós nos esquecemos do nosso Criador, devido a tantas coisas que nos acontecem. E olha a palavra de Deus: lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias. E que dias que nós estamos vivendo, meus amados? Que dias que nós estamos vivendo? Então nós temos que nos lembrar daquele que nos criou, ter uma intimidade real com o Senhor Jesus.
ajuda. Eu adoro o Senhor aqui na igreja porque todo mundo me vê. Eu louvo ao Senhor aqui na igreja porque todo mundo me vê. Essa intimidade com Deus começa lá na nossa casa, lá no seu quarto de oração, no seu quartinho de oração, no seu lugar secreto. Você tem lá na tua casa, não precisa me responder, você tem lá na tua casa um lugarzinho de oração, um lugar secreto? Um lugar onde você vai se encontrar com o Senhor Jesus? Irmãos, nós precisamos de ter, primeira coisa, relacionamento com Deus. O versículo 7, a parte A do versículo, fala: se vós estiverdes em mim, se o Senhor está conosco, se o Senhor estiver em nós. Aleluia. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Olha só, vai comigo aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, a parte B agora. E as minhas palavras estiverem em vós. Veja comigo, se vós estiverdes em mim, se nós estivermos com Deus, e as minhas palavras, diz o Senhor, a Bíblia está em vermelho, quando está em vermelho é Deus falando, é Jesus falando, né? E vós estiverdes em mim. Então, nós precisamos estar com o Senhor, e as palavras do Senhor precisam estar conosco. O que tem saído da tua boca, meu irmão, minha irmã, o que tem saído dos nossos lábios, da nossa boca, tem saído palavras de maldição, palavras de murmuração, ou tem saído glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. O salmista ele vai dizer, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esconder a palavra no nosso coração. Andar com essa Bíblia debaixo do braço é muito fácil, né? Tem gente que usa até desodorante. Usar a Bíblia debaixo do braço é fácil. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode pegar, ir lá comprar uma Bíblia e andar com ela debaixo do braço. Pastor, a Bíblia é digital. Qualquer um pode ter a Bíblia no celular. Mas não é só o fato de ter a Bíblia, não é só o fato de ter a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos viver o que a palavra de Deus nos ensina. Então, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, olha só, ser íntimo de uma pessoa é conhecer praticamente tudo sobre ela, sobre ele. As irmãs que são casadas podem dizer mais propriamente, os irmãos, né? Você conhece o teu esposo, você conhece a tua esposa, você é íntimo dele, então você conhece, você sabe os costumes, você sabe o jeito dele, você sabe o jeito dela, porque você convive com ele, porque você convive com ela. Ser íntimo de Deus vai muito mais além. É conhecer o teu Salvador, é conhecer o teu Criador, é conhecer o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aleluias. Ser íntimo de Deus é conhecer praticamente tudo sobre Ele, sobre Jesus. Quando procuramos, meus amados irmãos, conhecer a Deus e nos tornarmos íntimos do Senhor, pois a intimidade
é para os que temem, para os que o temem. A intimidade é para os que os temem, para aqueles que temem ao Senhor. Eu convido você a ir comigo em Salmos 25, verso 14. Salmos 25, verso 14. Aleluia, já vamos orar. Salmos 25, verso 14. Aleluia. Diz assim: o segredo do Senhor é com aquele que os teme. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E lhes mostrará a sua aliança. Oh, meu irmão, uma pessoa íntima tem segredo. Uma pessoa íntima tem segredo. Deus tem segredos a revelar a nós. Deus tem segredos a revelar à sua igreja. Para que esses segredos venham ser revelados na nossa vida. Para que esses segredos venham ser revelados em nós. Nós precisamos ser íntimos do Senhor. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Para conhecermos os segredos extraordinários do nosso Salvador Jesus. Ser íntimo de Deus. Que nesta noite nós possamos ter essa certeza e querer sermos íntimos do Senhor. Ter intimidade com o nosso Deus. Ser sensível à voz do Espírito Santo. Ser sensível à voz do Espírito Santo. Ser sensível, ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quando Ele fala contigo, quando Ele fala conosco. Aleluia. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, ainda no versículo 7, lá de Mateus capítulo 14, versículo 7. Aliás, 15, versículo 7, ó. Nós então falamos: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aí pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Quando nós somos íntimos de Deus, quando nós somos íntimos do Senhor, nós podemos pedir ao Pai, nós podemos orar, nós podemos clamar e viver, meu irmão, o sobrenatural de Deus em nós. Oh, meu irmão, minha irmã, viva o sobrenatural de Deus na tua vida. Viva o sobrenatural de Deus. Peça essa experiência. Busque essa experiência. Aproveite este momento, este culto propício para você orar, para você se render, para você se prostrar. Mas que essa chama, ela não venha se apagar. Que essa chama, ela não venha se apagar, mas que ela permaneça acesa. Permita dizer, tem muitos crentes que são faíscas. Daqui a pouco apaga, daqui a pouco se esquece. Não, nós precisamos ser chamas acesas. O fogo não pode se apagar. O fogo do Espírito Santo não pode se apagar em nossas vidas. Deve permanecer aceso. Deve permanecer aceso em nome de Jesus. Amém, Jesus. Viva, meu irmão, minha irmã, o sobrenatural de Deus. Viva o sobrenatural de Deus na tua vida. A intimidade com Deus nos traz autoridade espiritual para vencermos tudo o que passamos a viver. Uma pessoa que é íntima de Deus, ela tem autoridade espiritual. Ela tem autoridade para repreender o mal. Ela tem autoridade para repreender a enfermidade. Ela tem autoridade para não aceitar o mal sobre a sua vida, sobre a sua casa,
sobre o seu trabalho, sobre a tua vida. Uma pessoa íntima de Deus, ela é revestida de uma autoridade espiritual. Deus reveste uma pessoa que é íntima de Deus, que tem uma intimidade sobrenatural com Deus. Meus irmãos, me permita dizer, nós precisamos melhorar muito ainda para sermos íntimos de Deus. Nós como igreja, nós como povo de Deus, nós precisamos melhorar muito ainda para sermos íntimos de Deus, para buscarmos mais, para que nós venhamos ter essa sede. Veja você, quando você estava no primeiro amor, aqui eu não falo de sentimento, mas eu falo de conversão. No primeiro amor, você participava de tudo, você orava mais, você buscava mais, você se revestia mais. Com o passar do tempo, devido aos compromissos, devido às coisas que vêm acontecendo, o Senhor, Ele quer que nós vivamos o sobrenatural dEle, que nós voltemos ao primeiro amor em nome do Senhor. Aleluia! Oh, meu querido, minha querida, na dimensão do sobrenatural, não apenas no que é superficial. Deus é o nosso Pai e nós somos sua intimidade, nós somos íntimos dele. Aleluia! Que nós possamos buscar o Senhor. Tudo o que Deus faz é por amor a nós. Tudo que Deus faz é por amor. E devemos também amar ao Senhor. Devemos também amar ao Senhor. Quem vive em intimidade com Deus experimenta o sobrenatural através dos milagres de Deus. Aleluia! Quem vive o sobrenatural experimenta milagre. Experimenta milagre. E a conclusão dessa mensagem para nós orarmos, bem rápido, bem objetivo. A intimidade com Deus é marcada com um relacionamento com o Senhor. O conhecimento da palavra e a experiência com o sobrenatural de Deus. Meu irmão, minha irmã, igreja amada, a nossa parte é buscar a intimidade com Deus, é buscarmos um relacionamento mais próximo com o nosso Senhor, é buscar um relacionamento mais próximo. E você tem essa oportunidade, nós temos essa oportunidade hoje, para buscarmos essa intimidade, para buscarmos essa aproximação, para buscarmos mais comunhão com o nosso Deus. Se nós queremos viver uma vida abençoada, se nós queremos viver cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter uma intimidade com o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos ter uma intimidade com aquele que nos criou. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador, meu irmão. Lembra-te do teu Criador, minha irmã. Não deixe para depois. Não jogue fora, não desperdice a oportunidade. Não precisa responder para mim. Mas lá na nossa casa, muitas vezes, devido a tantas correrias, tantas coisas, eu falava com uma pessoa sobre isso. Eu falava com uma pessoa que, você precisa ir na igreja, você precisa ir lá buscar o Senhor, você precisa se revestir do Espírito Santo, porque você não ora em casa,
já desesperada com os afazeres. Eu estou atrasado para o trabalho, eu estou atrasado para o trabalho, eu tenho os meus compromissos, os meus afazeres. E vai deixando Deus para segundo plano, vai deixando o Espírito Santo para segundo plano. Meu querido, e quer ter intimidade com Deus? De que jeito? E quer ter mais de Deus, como nós cantamos, mais de Deus? Quer mais de Deus de que jeito? Se você não busca. Quer mais de Deus de que jeito? Se você não ora, se você não clama a Ele. Pastor, mas Deus é Deus, Ele vai fazer. Ei, mas se você ficar de bracinho cruzado, perninha cruzada, sentado no sofá aconchegante da tua casa, se você não pagar o preço, Deus não vai fazer, meu querido. Deus não vai fazer. Porque a parte dele, Ele faz. Mas o que é para nós fazermos, Ele não vai fazer. Qual é a nossa parte? É buscar. A nossa parte é vir à igreja, é adorar ao Senhor, é buscar, é ter sede de buscar, para o ministério de louvor, dar abertura aqui, se esquecer de tudo, meu irmão, se esquecer de tudo, minha irmã, e começar na adoração. Feche os seus olhos e comece a adorar, comece a glorificar, comece a exaltar o nome do Senhor. Depois vem a palavra, pastor Djalma, os pastores vão trazer a palavra e Deus vai falar contigo, Deus vai falar conosco. Aí depois vem o momento de sermos cheios, aleluia. Vem o momento de sermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Que nessa noite nós possamos sair cheios da presença de Deus, sairmos cheios, revestidos da glória de Deus, aleluia. Você pode se colocar de pé, meu irmão, minha irmã. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos buscar a presença do Senhor. Queira ter mais intimidade com o Senhor.